É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a proposta de um teto para o ICMS e os possíveis reflexos sobre preços, arrecadação e as contas públicas. Eu converso com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, já passou pela Câmara essa proposta, houve muita reclamação dos estados que temem perder, junto com os municípios, cerca de 70 bilhões de reais em arrecadação. E aí veio a ideia de uma compensação quando a perda passar de 5%. Hoje o presidente Bolsonaro disse que, se passar dessa forma, com compensação, ele veta a proposta que ainda vai ser votada no Senado. Mas eu queria saber quais são as implicações efetivas do ponto de vista econômico. Funciona no controle de preços? Tem esse peso todo sobre a arrecadação dos estados? Como é que fica essa balança de resultados positivos e negativos? Pois é, acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, porque às vezes fica essa confusão que o Congresso está fazendo de baixar impostos, parece que quando os economistas falam, eles são contra baixar impostos, e não é o caso, né? Baixar imposto, especialmente num país com carga tributária extremamente elevada, como é o caso brasileiro, para o nosso nível de renda médio, é sempre bem-vindo. Então, nesse sentido, a medida é bem-vinda. O problema é como foi feita e como foi colocada, e se é de fato o melhor instrumento para você lidar com o processo que a gente está passando agora de alta de preço de combustível, pressionado por conta de câmbio, pressionado por conta de preço de petróleo. Acho que o ideal nesse caso seria você fazer uma medida usando recursos do governo federal, recursos do governo estadual, mas sem mexer em alíquotas, né? Você poderia pegar, por exemplo, os dividendos da Petrobras, você poderia pegar o excedente de receita, né, o superávit dos governos estaduais que eles conseguiram por conta justamente dos impostos para utilizar em abatimento de tarifa esse ano, sem mexer em alíquota, né? Sem mexer em imposto agora. E deixar uma reforma tributária ampla que a gente precisa de fato discutir no seu âmbito normal, que seria provavelmente ano que vem, já que a gente não vai ter tempo agora por conta da eleição para discutir isso. O Congresso perdeu um tempo enorme no último ano, que poderia estar discutindo essa reforma tributária ampla, aprovou uma coisa difícil agora, impondo aos estados, enquanto poderia ter gastado mais tempo fazendo uma reforma que seria muito mais benéfica para a sociedade como um todo e não só para esses segmentos específicos. Então, a nossa reclamação é muito nesse sentido, né? Perdeu-se tempo em algo que poderia ser feito de uma forma muito melhor. E o ICMS deveria entrar também na reforma tributária, uma redefinição de carga aí sobre os vários setores. Agora, Sérgio, a gente percebe que o governo não tem levado muito adiante essa ideia de bancar uma diferença de preços. Já se falou, por exemplo, de utilizar recursos dos royalties do petróleo, esse acréscimo de arrecadação que o governo vem tendo por causa de aumento de preços, para ele garantir uma condição melhor de a Petrobras segurar os aumentos de preços. Só que, em vez disso, a gente vê trocas sucessivas no comando da empresa e uma tentativa de espaçar, né, de aumentar o prazo para os reajustes, né? Mas esse programa de baixar as tarifas via impostos é complicado. A gente está num momento agora que muito provavelmente parte dessas tarifas que vão ser diminuídas via ICMS, eu diria que uma boa parte dela vai ser recomposta em margem das empresas. Então, isso não vai ser repassado totalmente para o consumidor. E, muito provavelmente, ao longo dos próximos meses, a gente vai continuar vendo pressão de inflação, no caso de combustíveis, especialmente por câmbio, que tende, por conta de um segundo semestre complicado do ponto de vista internacional, do ponto de vista doméstico, voltar a depreciar, voltar a ficar acima de R$5 por dólar, e o próprio preço de petróleo também, que continua volátil por conta do cenário internacional, por conta da guerra. Então, assim, tem um cenário que a pressão que causou o aumento de tarifa nos últimos meses, provavelmente ainda vai estar presente ao longo dos próximos meses. Então, no final, o consumidor acho que vai sentir pouco esse efeito da queda do imposto agora, cria esse estresse com os governos estaduais, vai judicializar muito provavelmente, porque vários desses estados têm um peso muito grande desses impostos no seu total de ICMS arrecadado, provavelmente vai ter uma queda acima de 5%, como o governo está considerando de estar, né, a compensação se passar de 5%. Então, judicializar no momento que a gente vai precisar discutir e sentar à mesa ano que vem para discutir a reforma tributária com estados e municípios nesse clima de embate que começa agora por conta desses impostos específicos, não é um bom sinal. Então, acho que o governo e o Congresso atropelou um pouco essa história, deveria ter se antecipado fazendo uma reforma mais ampla ou solucionado de outra forma essa questão dos preços dos combustíveis agora. E no momento que houver o controle da inflação, haverá perda de arrecadação, desse embalo todo que a gente tem visto. Há pouco eu falava exatamente do novo recorde de arrecadação do governo, mas se houver sucesso no controle da inflação, se perde esse imposto inflacionário, né?
Pois é, você tem uma arrecadação que está crescendo com intensidade agora no âmbito federal, no âmbito estadual, justamente por conta disso. As commodities tiveram um peso muito grande na arrecadação federal e estadual nesses últimos 2 anos. No final desse ano, provavelmente ano que vem, especialmente, a gente vai ter commodities caindo, provavelmente por conta desse cenário internacional mais adverso que a gente está passando. O crescimento econômico vai ser bem menor, ano passado foi 4,6%. A gente está falando de um crescimento esse ano em torno de 1%, ano que vem provavelmente menos do que isso, também por conta de juros e de cenário internacional. Então, a arrecadação provavelmente vai crescer muito menos em 2023 do que a gente viu crescer nesses 2 anos. Então, esses números que a gente vê de perda que os estados estão considerando agora, de fato, a gente pode ser que tenha essas perdas, não sei se exatamente vão ser nessa magnitude, mas quando a gente tiver uma economia mais frágil, como vai ser o caso ano que vem, essa receita vai faltar. Então, acho que deveria ter sido pensado de outra forma, usar recursos de curto prazo para afetar as tarifas agora, sem mexer nessa questão estrutural dos impostos, que deveria ser num outro âmbito, que é a da reforma tributária mais geral. E você tocou num ponto que a gente já tem constatado, por exemplo, que a redução de impostos não necessariamente chega na ponta final. Houve corte, por exemplo, do IPI de produtos industriais, eles estão pesando na inflação. É uma das preocupações daqui para frente quanto ao comportamento dos índices. Nós tivemos também a corte de PIS/COFINS sobre o preço dos combustíveis, também não fez diferença, e podem vir outras pressões de preço. Hoje mesmo teve o anúncio desse reajuste aí, recorde de planos de saúde individuais e familiares. Então, cada dia você tem uma novidade de preços que são relevantes para a população, que afetam mesmo o poder de compra, a capacidade de poder aquisitivo, não é? E tem inflação de alimentos, Denise. Olhando os próximos meses, a gente tem alguns segmentos dentro de alimentos, especialmente trigo, que vão voltar a trazer pressão na inflação. A gente está falando de inflação de alimentos que pode ficar em 11% ou mais do que isso, quer dizer, deve levar o IPCA fechado, na inflação fechada no final do ano, talvez para cima de 9%, a despeito de todos esses cortes de impostos que a gente está fazendo agora. Se o governo tivesse lá atrás, nos últimos 2 anos, levado a situação fiscal, a questão da pandemia de uma forma muito mais efetiva, correta, a taxa de câmbio não estaria no patamar que a gente está hoje. Então, o grande nó que a gente tem foi a má condução da política fiscal nos últimos anos. E por conta disso, o câmbio chegou no patamar que a gente viu chegar e levou essa pressão de preço de combustível que a gente viu acontecer. Então, esse é o problema de base que a gente tem lá atrás de um governo que lidou mal com a questão fiscal e a gente está pagando o preço agora. Resolver cortando impostos, é bom cortar impostos, claro, mas infelizmente para baixar a inflação, para diminuir preços, eu acho que não vai funcionar no final. Independentemente de algumas iniciativas partirem do Congresso, toda essa situação de mexer com tributos, adiar reajustes, criticar determinadas posturas empresariais, nós já tivemos isso também em relação a alimentos, nos remete ao que aconteceu com a Dilma, que segurou artificialmente alguns preços, adiou reajustes, depois veio tarifaço de energia, aumento forte de combustíveis e toda aquela desestabilização da economia que acompanhamos, não é? Exatamente, né, Denise? A gente está vendo isso de novo agora na Petrobras, né? Naquele momento eles conseguiram represar os preços de combustíveis, a gente viu isso acontecer, de fato ajudou na inflação naquele momento, apesar da inflação também no governo Dilma naquela época era muito elevada, né, em torno de 6,5% durante vários anos, e o que a gente tem por conta disso é uma Petrobras que sofreu muito ao longo dos anos, perdeu receita, perdeu capacidade de investimento e teve que retornar, diminuir custos ao longo dos anos seguintes para conseguir se recompor por conta do que foi feito no governo do PT naquele momento. O governo Bolsonaro tenta fazer isso agora, represar preços de alguma forma, e talvez vá conseguir fazer isso nos próximos meses, evitar que você tenha alta de preços até a eleição, às custas, de novo, da empresa e, na verdade, às custas da sociedade, porque essa alta vai ter que ser repassada em algum momento lá na frente para o consumidor, não tem muita alternativa. Então, não tem mágica, não tem solução mágica aqui. A gente, infelizmente, vai ver esse preço, essa tarifa, por conta dessa alta de preço de petróleo, por conta dessa alta de taxa de câmbio que a gente tem tido. Infelizmente, o consumidor vai acabar pagando esse preço. É isso, ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigada mais uma vez e boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado, foi um prazer. Com vocês.